Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai falar do segundo vídeo, das soluções para problemas históricos da filosofia. O problema de hoje é o problema do livre-arbítrio, determinismo e acaso. A principal proposta das pessoas para identificar se o livre-arbítrio existe ou não existe é verificar na química do cérebro, no funcionamento do cérebro, como é que funciona o processo decisório humano. Essa é a principal linha de pesquisa do pessoal materialista, do pessoal que quer ver na matéria como é que funciona essa questão da agência, de você ser o agente de alguma coisa. E infelizmente ou felizmente, na verdade não é infelizmente nem infelizmente, é óbvio, devia ter sido assim mesmo. Os experimentos, eles reiteradas vezes, quase sempre, eles identificam uma coisa razoavelmente estranha, é que a gente age antes de decidir. É estranho esse negócio, né? Não é que a gente age antes de decidir, assim, é óbvio que como a gente agiu antes de decidir. O problema é que a parte do nosso cérebro que organiza a história, que organiza a narrativa, a parte do nosso cérebro que transforma o processo decisório em algo intelectualmente concebível para nós, não acontece antes, acontece depois. É a experiência do Benjamin Libet. Algumas pessoas não gostam dela, colocam algumas objeções, mas ela está certa, não tem muito... Deveria ser assim mesmo, né? Assim, a gente, quem assistiu o primeiro vídeo vai lembrar, a gente tem uma história evolutiva, e nessa história evolutiva, o nosso processo decisório foi meramente, a maior parte dela, foi meramente sensorial. A gente tomava decisão e não racionalizava nada. A gente não transformava nada em historinha racional, narrativa, zero. E é óbvio que se a gente desenvolver, se a gente já era assim, e se a gente desenvolveu uma capacidade de contar a história a respeito, nos posicionarmos dentro de uma história temporal e causal, se a gente desenvolveu essa capacidade, não tem nenhum motivo para que o seu processo decisório vá para depois. É muito mais provável que você não tome decisão racional, mas você racionalize a decisão que tomou, para encaixar dentro de algo que faça sentido na sua vida. O sentido é fundamental. O sentido racional para a nossa vida é fundamental porque a gente só assim se encontra assim. Os seres humanos, eles conversam de maneira racional. Eles precisam fazer sentido um para os outros. Então, essa questão das pesquisas do Libet são graves. Elas dizem realmente de forma muito clara que o livre-arbítrio não existe. Mas tem coisa ainda mais complexa do que isso, né? Tem um exemplo interessante que está na revista Nature, em 2013, que fala que o parasita da toxoplasmose ele causa uma alteração no comportamento dos ratos, né? Quando o rato pega o parasita, o rato ele começa a não sentir medo dos gatos. O que é um absurdo, né? Do ponto de vista evolutivo, se os ratos naturalmente não sentissem medo dos gatos, não tinha sobrado rato nenhum, né? Isso é muito gato gordo, né? Então, assim, não faz sentido nenhum, mas acontece isso. Então, quando o parasita ele muda de alguma forma o balanço químico do rato, ou o que for, e o rato começa a confraternizar com o gato. E o gato come o rato e o interessante, você pode falar assim, pô, mas isso é um acaso, né? Pode ser um acaso, pode ser um parasita, tem parasita que deixa as pessoas loucas, né? O problema é que quando você sabe que o parasita se desenvolve, se reproduz no intestino e no aparelho digestivo do gato, aí começa a complicar. Se for uma relação de causalidade, é uma relação de causalidade bizarra. Cara, o parasita não tem olho, não tem cérebro, não tem nada. Como é que ele consegue esse nível de sucesso existencial, né? De sucesso evolutivo, influindo num organismo mais complexo para ser comido por um outro organismo mais complexo e se desenvolver no organismo desse outro? Faz a gente considerar o seguinte, caramba, e a gente tem entre 300 e 400 trilhões de bactérias no nosso organismo, nossa flora intestinal, que eu acho que o nome hoje é microbiota. E essa microbiota não é novidade para ninguém. Dependendo da forma como ela estiver distribuída, algum desequilíbrio, algum desbalanceamento, a gente tem nutrientes diferentes, né? E a diferença de nutrientes é muito ligada com a forma como a gente toma decisões racionais. A falta de alguns nutrientes leva à depressão. Então, por que eu estou contando isso tudo para vocês? Porque não faz muito sentido a gente acreditar em uma agência só nossa, entendeu?
Você pode querer acreditar, mas é necessário isso, né? É isso que eu vou mostrar para vocês, não é necessário. E não é necessário nem para a gente preservar a moralidade, preservar a lei, preservar a necessidade de agir de forma correta. Não é de jeito nenhum. Você não precisa de uma agência só sua, intelectual, ordenada, ordem temporal, que você pensou e fez. Você não precisa disso, nem para ser responsabilizado penalmente, nem para você mesmo agir de forma responsável, de forma alguma, e menos ainda para você se sentir o self, né? O eu. Existe uma coisa que é o Paulo, existe uma coisa que é quem está me assistindo agora, eu me sinto como eu mesmo, eu me sinto como algo individualizado do mundo. Né? Mas a questão fundamental é o seguinte, a gente nessa lógica de construção da nossa capacidade intelectual, a gente deu à causalidade, né, uma característica natural. É como se a causalidade é a natureza e nós desenvolvemos a nossa capacidade intelectual para identificar todas essas causalidades dentro do nosso empreendimento científico, do nosso empreendimento filosófico. Né? Só que a causalidade, ela não é natural. A causalidade não está na natureza. Né? Hoje, no livro eu tenho uns 3 capítulos sobre mecânica quântica, física relativista, não para ensinar matemática para vocês, é óbvio, mas para mostrar para vocês que quase todas as vacas sagradas, que são os axiomas, né? Aquelas coisas para quais não tem prova, mas eu uso para fazer a minha ciência, fazer a minha filosofia natural, fazer a minha física, tudo mudou. A lógica da causalidade também é facilmente refutada com várias teorias modernas, de física moderna. Mas não precisa ir na física moderna. E se você pensar na terceira lei de Newton, que é a mais simples de toda, que acho que é aquela que todo mundo aprende, que não tem conta nenhuma, né? Que todo mundo reconhece que é verdadeira, que é a da ação e reação, né? A cada ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentidos contrários. Isso significa de forma inequívoca que o movimento material no universo ele não tem ordem. Aí você fala, pô, mas claro que tem ordem, assim, uma coisa bateu na outra. Não. Na lei de Newton, o que fez uma coisa andar foi uma força. Só que aquela força foi feita pela outra coisa que andou na mesma intensidade, em sentido contrário. Não tem nenhuma afirmação a respeito de tempo. Agora, você deve estar achando esquisito e falar assim, poxa, mas é óbvio que existe uma ação gerada por alguma coisa. Claro, a causalidade está na história que você conta a respeito do fenômeno. A causalidade não está no fenômeno em si. A causalidade não está na geração de movimento que gera uma força para lá e uma força para cá na mesma intensidade, no mesmo tempo. Não existe nenhuma consideração a respeito, até porque não faz sentido. Se uma coisa gera outra mesmo. Eu só existo por causa disso, não faz sentido. Eu considerar que a existência disso começou antes dessa, porque a condição dessa força aqui é a existência dessa. Mas o ponto fundamental que eu quero colocar aqui é o seguinte, o free will, o livre-arbítrio, o determinismo, o acaso, etc., eles são todos filhos do mesmo pai, que é o mecanicismo, que é a necessidade da gente considerar que a causalidade é uma propriedade da realidade. Né? E como a causalidade não é uma propriedade da realidade, o livre-arbítrio dessa maneira, o livre-arbítrio da ordem causal, sabe? O cara pensou e fez, esse livre-arbítrio não existe, é uma ilusão. Mas o determinismo também é. Porque o determinismo, você podia falar assim, poxa, mas não você está querendo me dizer que tudo influencia na minha vida, então isso é determinismo? Não, porque o determinismo que a gente acredita, que os cientistas acreditam, é causal. Ele tem ordem, ele está agindo sobre você, ele precede você. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que a única coisa que você tem, de fato, sua, são todos os efeitos maravilhosos, gigantescos, infinitos da sua existência. Então, essa visão de livre-arbítrio, que é muito mais racional
do que você acreditar em coisas que você nem consegue provar, como por exemplo que a causalidade é uma propriedade da realidade, como por exemplo que o determinismo... As dúvidas existem há 2.500 anos, queridos, porque as perguntas são péssimas. E as ferramentas não permitem a resposta que a gente quer dar. As pessoas querem achar dentro do cérebro uma coisinha, olha aqui, tá um liga-desliga aqui, ó, que o cara agiu, ó. Sabe? É mecânico, é historicamente mecânico. Não está há 2.500 anos sem solução, porque a questão não é relevante, não. Ela é relevante, mas a gente simplesmente transformou ela numa questão insolúvel. Porque a gente obrigatoriamente faz, olha, o ser humano é, primeiro, a mente, que é a capacidade intelectual, etc., está fora do corpo. A gente discutiu isso no primeiro vídeo, tá certo? E depois fala assim, não, ele tem a vontade dele. E isso que eu estou falando aqui, a sua influência no mundo, que é dada de forma plena e absoluta pelo fato de você existir, está completamente de acordo com praticamente todas as necessidades que nós temos para viver, inclusive para manter nossas crenças religiosas. Mas quando a gente fala que Deus nos deu o livre-arbítrio, gente, quer livre-arbítrio maior do que isso? Ele deu a vida, não foi? As pessoas que acreditam em Deus não acreditam que Ele que nos criou, Ele que nos deu a vida? Está aí! Ele te deu o livre-arbítrio, que é exatamente a influência que você tem no mundo. A influência que você tem no mundo, que às vezes vai ser maravilhosa, às vezes vai ser péssima, na maior parte das vezes ela vai ser, sei lá, dúbia, e é isso, e todas as imperfeições que você fala, as pessoas são imperfeitas porque têm livre-arbítrio. Sim, porque elas existem. Assim você resolve. Do outro jeito você não resolve. Aí você fala, poxa, mas a questão moral, as pessoas vão achar que elas podem simplesmente não fazer nada, não se preocupar mais com nada. Não, gente. É o contrário. Você é responsável não só pela sua capacidade intelectual, você é responsável por tudo. E é assim que o nosso sistema penal funciona. Você pode ir preso por um crime que você cometeu só porque não foi suficientemente prudente. Não é nem porque não foi negligente, não. Preso talvez seja um exagero, mas condenado. A gente é condenado, assim, no mundo das ideias, a gente é condenado ou não pelas histórias que a gente consegue contar a respeito daquilo. Tá? O nosso sistema penal não é um sistema da verdade. Vamos buscar a verdade? Não, tá certo? O cara vai se defender aqui, o outro vai acusar ali, e a gente vai chegar a uma conclusão. Qual das duas histórias? Às vezes as duas pessoas estão contando as histórias da forma mais honesta possível, numa crença firme do que estão fazendo, e são completamente diferentes para o mesmo fato. E essa é a lógica do nosso sistema penal. As pessoas, ao contrário, quando você reconhece que a sua existência tem efeitos muito maiores do que a sua capacidade intelectual, que é uma coisa que a gente já viu, que provavelmente acontece depois do seu drive, né? do seu drive, da sua motivação que levou você a agir, né? Você deve ficar muito mais e não menos responsável, porque é muito mais ampla a sua responsabilidade com o outro, muito mais ampla a sua responsabilidade com o próximo. Tudo isso pode encaixar perfeitamente nessa lógica de que o livre-arbítrio é derivado da coisa mais importante que você tem, que é o fato de você existir. Claro que você pode continuar pensando em uma coisa mecânica e tal, né? Não, vamos procurar lá dentro do cérebro e tal, e vamos tentar fazer um computador que consiga identificar todas as causas, isso e tal. Assim, eu te falo, se você estudar Thomas Kuhn, Karl Popper e alguns outros filósofos da ciência, você vai se desiludir com essa possibilidade, né, da ciência, né, da organização científica, trazer respostas para as suas angústias. Né? A nossa angústia de ter ou não livre-arbítrio não é uma angústia mecânica, né? É uma angústia da gente sentir que tem agência e não conseguir identificar de onde é que vem essa agência. Mas essas propostas são propostas difíceis, eu entendo que são óbvias, mas para a maior parte das pessoas são difíceis, deve ser difícil mesmo, porque eu levei 25 anos para entender, 25 anos para entender de forma muito clara, e isso resolver na minha cabeça praticamente todas as angústias que eu também tinha, que eu não preciso mais ter. A gente dando esse salto, que é um salto importante no meu entendimento, a gente vai conseguir reduzir as angústias, ser mais responsável e principalmente dar mais valor a muitas coisas nossas, né? Que não só pequena capacidade de transformar o mundo em algo com significado causal.